Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Cineclube Casas Casadas. Cineclube que é uma iniciativa da ABC, Cursos de Cinema, com o apoio da Rio Filme e da Cavídeo. E hoje nós vamos ter uma conversa muito especial sobre um cineasta que é muito falado, mas relativamente pouco visto, que tem uma obra muito singular, porque muito diversa em sua breve trajetória de pouco mais de 20 anos. Um cineasta que, na verdade, mudava muito de um filme para o outro, digamos assim, de abordagem, de projeto estético, de prática cinematográfica, que tinha esse desejo de encontrar novos caminhos, de experimentar no melhor e mais amplo sentido da palavra, e cuja trajetória pessoal se confundiu em grande medida com esse momento da história brasileira, que é a segunda metade do século XX, em que o Brasil começa a mudar muito radicalmente a sua paisagem, a sua face, a sua imagem, seus caminhos, né? Seus espaços, seus lugares. E uma das pessoas que talvez melhor tenham capturado o impacto dessa mudança e refletido isso numa tentativa de fazer um cinema que, de alguma maneira, fosse uma expressão desse país em transformação, em movimento, foi o Fernando Cone Campos. E o filme que o Cineclube trouxe para a gente conversar é o segundo longa-metragem do Fernando, é o Viagem ao Fim do Mundo, que é um filme que ele começou a realizar ali em 1967, só vai conseguir lançar no final de 1968. É um filme, de alguma maneira, ele acompanha, não sei se a palavra correta é se beneficia, mas, digamos assim, ele interage com esse momento histórico muito, muito particular, que é, digamos assim, não só estar ali no início daquele momento que se criou com o golpe civil-militar de 1964, ou seja, no início ali da ditadura de 64, mas na própria transformação interna que a ditadura tinha como uma dinâmica histórica envolvendo os setores militares, os setores conservadores do Brasil daquela época. E o filme do Fernando é um filme que se abre para esse momento de uma forma muito intensa, muito inteligente, muito perspicaz, muito sensível, muito imediata, porque o filme faz uma grande, enorme reflexão em torno de um conjunto de temas que envolvem a questão política, mas vão muito além da questão política estrita, envolve a questão política num sentido até bem mais amplo, a própria transformação da sociedade, da vida social, etc. E, de alguma maneira, enfim, apresenta ali um resultado que até hoje é um resultado muito discutido, muito elogiado, mas não de todo, de alguma maneira, de fato compreendido, percebido, em todas as suas possibilidades, em todo o seu impacto, em todos os seus desdobramentos dentro da história do cinema brasileiro. Viagem ao Fim do Mundo é um pouco um filme proteico, dali saem uma série de coisas, uma série de possibilidades, uma série de caminhos, uma série de desdobramentos. O Afonso estava comentando que o assistente de direção do filme era o Júlio Bressani, e a participação no filme deixa uma marca profunda no Júlio, que vai transformar o seu cinema um pouco depois. Ele que começou dentro do grupo do Cinema Novo, como o próprio Fernando também era muito próximo das pessoas desse grupo, desse movimento, mas o próprio encaminhamento que o Fernando deu à sua obra a partir do Viagem ao Fim do Mundo
vai ser um encaminhamento que vai ultrapassar os limites estritos ou as características mais típicas do filme cinema novista, e isso coloca o Fernando numa condição singular aí, dentro da história do cinema brasileiro, não só daquele momento, mas eu diria de toda... tem um cachorro aí no microfone aberto. De toda a segunda metade do século XX. Nós estamos hoje aqui com um convidado muito especial, que é o Luiz Abramo, que não só é uma pessoa de cinema, um diretor de fotografia, e agora diretor, com uma longa trajetória também, mas uma pessoa da família do Fernando, uma pessoa muito ligada a essa trajetória do Fernando, que eu acho que assim, a gente pode começar conversando com ele sobre essa pessoa que, na verdade, poucos conhecem para além dos filmes, né? Poucos conhecem a trajetória do artista no sentido maior, mais amplo, e que eu acho que talvez você pudesse contar um pouco para a gente quem é o Fernando Cone Campos. Primeiro, assim, queria muito agradecer ao Cineclube, à ABC, ao Afonso, ao Hernani, ao César Moraes, pelo convite, né, para trazer a obra do Fernando, né? Acho que a obra do Fernando, acho que é realmente essa obra que fica um pouco escondida, assim, fica numa névoa, né? E pouco se conhece o Fernando assim. Então, gostaria de agradecer bastante assim a essa iniciativa do Cineclube, né? Assim, coincidentemente... Luiz Abramo, te interrompo, você tem que incluir o Cavi aí, que você esqueceu. Não, o Cavi a gente já é meio parceiro assim, do Cavi. Assim, ele é parceiro de todo mundo, mas ele... todo mundo. Mas então eu gostaria de agradecer ao Cavi também pelo convite, assim, entusiasmado, que ele mandou um convite muito entusiasmado, assim, né, falando que tinha sido escolhido o Viagem ao Fim do Mundo para fazer esse debate, né, para participar do Cineclube. E coincidentemente, assim, eu até, por um movimento da família, junto com minha irmã, a gente teve essa semana passada no interior da Bahia, fomos conversar com as irmãs, né, do meu pai. Meu pai, ele tem 6 irmãs, né? Ele é o filho único, filho mais velho, de 6 irmãs. E ele nasceu num arraial no interior da Bahia, Arraial da Lombaça, e depois passou a sua infância em Castro Alves, chamada Curralinho, né? E depois virou Castro Alves, que era a terra do Castro Alves, um casal que tinha nascido e morreu também. Então eu também estava um pouco nessa investigação, um pouquinho, né, de tentar entender um pouco mais da obra e do percurso, né, que o Fernando fez. O Fernando, assim, ele cresceu num lugar assim, onde esse pequeno arraial era um arraial onde tinha uma planta. O avô dele era um plantador de fumo, tinha uma fazenda. E ali eu acho que já tinha uma coisa de imagem para ele, para o Fernando, né? Entre os cantos de trabalho, né? Nos armazéns do fumo, que eles eram imigrantes italianos que vieram para o Brasil. E junto com a criação dessa família, tinha 3 pessoas que ajudavam na criação dos 7 filhos. E essas 3 pessoas eram 3 pessoas contadoras de histórias, né? E eu acho que o Fernando ele cresceu com essas histórias, permeado com essas histórias. Não só ele, como toda a família, os meninos. Indo para essa Castro Alves, o Fernando, junto com a sua irmã, ele se iniciou muito cedo, assim, num clube de leitura. Eles, com 14 anos, eles formaram um grêmio de leitura e aí já liam literatura russa, aos 14 anos. Junto de uma molecagem, de uma certa rebeldia, né? Ele sempre foi um jovem muito rebelde, né? Assim, de fugir de colégios, né? E aos 16 anos ele foge definitivamente do último colégio que ele estava em Salvador, e aí ele anuncia para o pai que ele tinha trocado, né,
a pena pelo pincel, onde ele ia virar um pintor. Isso com 16, 17 anos. E a partir daí, ele acaba sendo, já que não tinha muito mais ambiente nessa cidade, ele vai para Salvador, onde encontra, né, uma intelectualidade, né, mais radical, assim, baiana. Acho que tem o Rubem Valentim, uma geração, uma formação de artistas plásticos que acabam saindo de Salvador. E ele sai de Salvador, ele vai para São Paulo. E São Paulo ele cai no ateliê de gravura. Então, o Fernando começa pela pintura, né? E pelo prazer pela leitura, literatura, né? Literatura russa. E nessa pequena cidade de Castro Alves tinha um cinema, né? É uma cidade que também era pequena, mas ela tinha cinema, ela tinha teatro, ela tinha estação de trem, ela tinha circo, ela tinha todo um movimento dentro dessa cidade. E eu acho que isso marcou um pouco a infância do Fernando e a juventude também. E ele começou a escrever poesia já nessa época. E quando ele vai para Salvador, ele se interessa mais pela poesia e pela pintura. Indo para São Paulo, ele encontra lá o modernismo, né? Ele encontra o ateliê debaixo da gravura com Mário Gruber, e depois vai estudar com o Lívio Abramo, que é o meu avô, que já tem outra vertente, né? O Lívio Abramo vem de uma família italiana anarquista, mas depois uma família trotskista no meio de São Paulo, né? E eu acho que isso foi muito marcante, né? Na formação do Fernando, né? E nesse ateliê ele praticamente faz as amizades dele, né? Então, que é mais ligado ao mundo da pintura e da poesia concreta. Então, eu vejo que o Fernando, assim, quando ele vem para o Rio, isso acho que o Alfonso pode até ajudar nessa trajetória, né, desse encontro do Fernando no Rio de Janeiro com o cinema, né? Porque eu acho que ele sai de São Paulo ligado à pintura, né? Ele fica unido com o Cavalcante, ele tem uma turma de pintura e de design, né? Ele faz parte já de um escritório de design, o primeiro escritório de design, que é o Rubem Martins, e o Aloysio Magalhães. Então, assim, eu acho que o Fernando ele tem uma vertente diferente, né? Ele tem uma vertente de tentar trazer a poesia concreta, trazer a pintura, desmantelando a própria pintura, que eu acho que, né, a gravura do Lívio Abramo é um pouco assim também, né? Ela vai saindo um pouco do figurativo, né? Flertando ali com o abstrato. E eu acho que o Fernando ele tenta trazer isso quando ele encontra o cinema. E o cinema ele encontra aqui no Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que ele tenta fazer um cinema muito próprio. Eu acho que o Fernando, pela trajetória dele, que vem aqui, que vem lá de trás, né, de ter uma certa sempre uma rebeldia, ele sempre fugiu dos colégios, qualquer regra que ele tinha, ele sempre saiu, né? Ele sempre fugiu e acabou saindo da cidade dele, saiu e fugiu de Salvador também, e foi parar em São Paulo. Então, acho que o Fernando tem a independência, né? Luiz, antes da gente chegar no cinema, eu queria trocar em 3 pontos para ver se você tem informações sobre isso, que são arquitetura, Brasília, ele teria trabalhado no período de construção da nova capital, em Brasília, e publicidade. Tá? Ele trabalhou no escritório do Lúcio Costa, né? Quer dizer, não tão com Oscar, né? Ele trabalha e ele faz parte da Nova Cap, né? Tanto que em 64 ele faz um documentário sobre Brasília, né? Brasília Planejamento Urbano, né? Então, assim, e a publicidade foi a partir do escritório de design do Rubem Martins, que é um grande amigo dele, né? Onde essa turma toda que veio da primeira turma da ESG, assim, Ele estudou arquitetura ou ele foi trabalhar com o Lúcio Costa porque não, ele sabia desenhar? Não, ele foi trabalhar no escritório do Lúcio Costa, né? Mas ele já como desenhava fazendo bem. O quê? Ele fazia o desenho técnico, é isso? Desenho técnico, é. E ele era desenhista também, né? Ele tinha vários trabalhos. Ele entrou na Bienal, ele entrou no Salão Nacional aqui no Rio de Janeiro, né? Então, essa trajetória ele tinha de desenho. Tanto que eu acho que né, assim, o desejo dele era a fusão, né? A fusão da poesia com o desenho, né?
ele acha. Ele tem uns textos, né, que eu estava lendo até recente sobre o próprio A Viagem ao Fim do Mundo, que ele fala muito isso, mas fala que qual o desejo dele no Viagem ao Fim do Mundo, né? Ele tem o desejo de filmar um poema, por exemplo. Mas para filmar um poema teria que ser uma forma diferente, não seria uma ilustração do poema, né? E se fosse um poema reflexivo. Né? Então, acho que mobiliza ele seria isso. E também, talvez, uma resposta ao primeiro filme que ele fez, né? Que foi o Luba, né? É um filme um policial, na verdade, né? E também é fora de época também, né? Acho que na época estava em 63, essa ebulição política toda, ele propõe fazer um filme sobre um bairro, né? Sobre Ipanema, contar uma história de uma mulher assassinada. Então, assim, eu acho que o Fernando sempre teve essa trajetória meio de ser singular, né? De ser um pouco solitário. Né? Eu acho que isso persegue um pouco a obra dele, assim. Ele chegou a trabalhar com cinema publicitário? Quando ele estava na agência, ele fazia exatamente o quê? Quando estava na agência, ele fazia textos, né? Textos de produtos, assim. Ele é mais cuidava mais da parte do texto. E alguns desenhos também, assim, de design, fizeram, acho que a logo do Genial, foi no escritório deles, assim. E eu acho que era um grupo, né? Tinha um grupo na época ali, que era um grupo que desenvolvia, né, essa parte do início do desenho industrial, né? Muito mais voltado um pouco para a comunicação visual. Tá, isso tudo em São Paulo, né? No Rio também, né? Eu acho que ele vem trabalhar aqui no escritório do Aloysio, no Rio de Janeiro. Quer dizer, quando ele vem ao Rio, eu acho que o Rubem Martins vem para o Rio de Janeiro também. Então, ele frequenta no Rio de Janeiro primeiro o escritório do Aloysio, que acho que era um escritório muito aberto, que também juntava ali. Eu acho que ele começou a conhecer o cinema novo a partir do escritório do Aloysio. Né? Acho que o Paulo César sempre cita um pouco isso, né? Que o José do Aloysio meio que juntava todo mundo, né? E eu acho que o Fernando conheceu o próprio Mário, né? O Paulo César no escritório do Aloysio Magalhães, que era ali no Chapéu Mangueira, né? No Morro do Leme. E aí ele se interessou por cinema, começou a frequentar o meio. Quais foram os primeiros contatos dele? Assim, eu te confesso, acho que o Afonso é o cara, a nossa chave, assim, porque eu ainda estou chegando nesse primeiro contato, né? Esse primeiro contato, eu acho que passa um pouco pelo Paulo César Sarraceni, pelo Mário Carneiro, o Ferdi Carneiro, tinha toda uma turma, né, que fazia essa transversalidade ali, ficava entre a pintura, a poesia, tinha o Newton Cavalcante, que era amigo do Sarraceni também, que o Sarraceni era namorado da Ana Letícia, assim, tinha uma turma que se juntava ali, e eu acho que ele se aproximou do cinema a partir dessa turma. Nesse desejo, né, que eu acho que ele começava a ter esse desejo de filmar a poesia. Né? O que seria isso? Né? O que seria fazer trazer a reflexão para o cinema, não a ação, né? Um cinema reflexivo. Acho que esse seria o desejo dele. E eu acho que ele chega ali próximo, né? Porque aí, já no Luba, tem uma foto do Luba que está o Eliseu Visconti, está o Mário Carneiro, está o Ferdi Carneiro, acho que tem uma turma que começa a se juntar ali no Luba, no Morte em Três Tempos, que isso em 1900, o filme foi em 63, né? Por aí, mais ou menos. Então, o filme deve ser filmado em 61, assim, 62. Que eu saiba, ele é filmado em 63 e lançado em 64. É engraçado, eu acho que ele é lançado em 73. Como eu estou meio assim, vasculhando um pouco da memória, eu tenho vi umas matérias de lançamento em 63. Eu acho que é isso. Mas eu vou checar melhor, depois eu te passo. Assim. Ele falava sobre esse filme, que é um filme que quase ninguém viu, né? Eu nunca vi o filme. O filme foi lançado, né? Foi lançado em vários cinemas. Ele teve um lançamento, engraçadíssimo, um super lançamento. Acho que talvez pelo produtor, que era o Álvaro, né? Álvaro Pacheco. Então teve um super lançamento, uma estreia, o estreante. Eu tenho várias matérias que eu recuperei agora desse filme, uma grande expectativa da Irma Álvares, assim.
Então, acho que ele gostava desse filme, acho que não tinha problema. O filme não, ele achava que era um filme que pronunciou Ipanema, é um filme que a partir de um pequeno microcosmos ali, contaria a história falando sobre um filme policial, né? Eu acho que ele não tinha problema com esse filme, não. Ele tem problema com outros filmes, mas esse filme tinha até a participação do Paulo Emílio Salles Gomes, né? Paulo Emílio, acho que ele era um policial, né? Assim, ele era o delegado. era o delegado. E é a pena, a gente vai recuperar esse filme, vai recuperar. Tem uns planos, as cenas que tem são lindas, são super bonitas, assim. Já tem uma coisa do Mário Carneiro ali, umas câmeras nas mãos lindas, assim. Eu acho que tem uma tentativa de uma descoberta de uma linguagem ali, assim, né? Mas acho que sempre nesse perfil de tentar ter uma independência, né? De ser uma particularidade, né? Ele buscar o caminho próprio, né? Que Sim, a viagem ao fim do mundo fica muito, né? Muito enfatizado, né? Assim, um filme que o filme ganhou Locarno e aqui praticamente não passou, né? Assim, então, eu acho que nenhum prêmio de Locarno trouxe uma curiosidade sobre o filme, né? Não, na época não. Então, assim, Isso é engraçado você falar assim, essa palavra independente, né? Porque assim, eu acho que não existe nenhum registro do Fernando ter feito absolutamente nada antes do Morte em Três Tempos. não, Nenhum curta, nenhum filme publicitário, nada. Ele já saiu fazendo longa-metragem. Debu, assim. E é um filme difícil, é um filme complicado, né? Assim, eu acho que não era um filme fácil, assim, com roteiro, né? Um conto, filmando um conto também, né? Era um conto, né? Sim. Do Luiz Lopes Coelho. Isso. E o produtor chamava-se Álvaro Abreu. Não era o Álvaro Pacheco, não. Que morava em Ipanema, segundo soube, né? O filme, eu me lembro ele contava histórias interessantíssimas sobre o filme, né? Tinha uma história que ele contava do Morte Três Tempos, que era uma história que parece que estão filmando num prédio e o Mário foi ligar uma luz, eu disse luz errada, assim que explodiu o prédio inteiro e todo mundo foi preso, assim, E aí chegou na delegacia, o síndico era militar, o delegado, assim, chegou na delegacia, o primeiro a depor foi o Pedrinho Moraes, que gaguejou, assim, né? Aí o segundo foi o Mário, que gaguejou também. Aí teve mais um que gaguejou, aí o delegado levantou, que era gago também, falou, todo mundo achando que estavam usando dele, assim. Então, acho que era uma juventude ali, né? Acho que tinha a foto né, da equipe é maravilhosa, é todo mundo super novo, assim, jovens, todo mundo muito jovem. Acho que... E ele vai logo em seguida para um filme que, até onde eu sei, o Morte em Três Tempos, enfim, um filme de gênero, um filme policial, um filme narrativo, em princípio tradicional, não sei, porque eu nunca vi o filme. Mas o Viagem ao Fim do Mundo é um filme muito diferente de tudo que tem em volta dele. Tá? Do que se fazia no Brasil naquela época. E tem uma história que eu não sei se tem algum fundamento ou não, mas o filme tinha um financiamento da CAIC, né, que era uma espécie de embrião daquilo que se tornou de fato a Embrafilme alguns anos mais tarde, né, quer dizer, era um órgão público que financiava parcialmente a produção no começo, curtas-metragens, mas acho que o Viagem foi talvez o primeiro longa financiado pela CAIC, se não me engano. E o Fernando teria mudado o projeto no meio do caminho. É isso? Você sabe dessa história? Assim, mais ou menos. Assim, eu acho que pode ser assim. No fundo, assim, eu acho que quem produziu o filme, acabou produzindo o filme mesmo, foi a Aurora Duarte, né? Através, acho que o grande amigo do Fernando, eu acho que um dos pensadores do filme era o Masao Ono, que era um editor de São Paulo, né? Que trabalhava com texto, né? Com coisas, com edições muito, muito vanguardistas. Acho que nessa época tinha essa coisa da escola de UME, né? Os anos ali da literatura toda que vinha pela Argentina, Uruguai. Então, assim, acho que o Fernando foi um pouco tocado por isso, né? Pelo concreto, e o Massal, acho que foi um grande companheiro do Fernando. Essa história eu posso investigar um pouco essa história, mas que você contou, eu não tenho certeza disso. Eu sei que a partir de uma certa hora
o Fernando se junta ao Marçal e a Aurora parte para finalizar o filme. Eu acho que foi um filme que teve muito... Um filme difícil de fazer, né? Acredito. Acho que aí o Afonso tem um testemunho, assim. Acho que é um filme que demorou a ser concretizado, né? E aí ele é finalizado com o auxílio que a Aurora Duarte, ela tinha feito aqueles filmes de sertanejos, cangaceiros, né? Tinha um certo sucesso, com uma certa distribuição. Eu acho que ela era casada com uma Marçal Ono, se não era, eu acho, era próxima a ficar casada, e acho que eles conseguiram finalizar o filme. Mas um grande companheiro do Fernando, eu acho que foi o Marçal Ono, esse pensamento desse filme, assim, sabe? Isso me lembra um pouco. E a origem do Viagem ao Fim do Mundo? Ele falava de onde saiu esse projeto? Eu acho que isso, acho que sai do desejo que ele tinha, né? Eu acho que ele tinha um desejo, né? Assim, dessas duas vertentes, né? Do desenho, da pintura e da poesia, né? E ele tinha uma interpretação de que a poesia, ele gostava da poesia, mas da poesia contemplativa, reflexiva, né? Eu acho que sai do desejo, o Viagem ao Fim do Mundo, de filmar uma poesia que ele recitaria em silêncio, onde a gente poderia ter uma reflexão sobre essa poesia, que seria do Carlos Drummond de Andrade. Eu acho que ele entra nesse filme, depois acho que ele entra na questão do Machado de Assis, né? E eu acho que o primeiro desejo dele é esse, né? De tentar desenvolver esse tipo de cinema que ele acreditava, né? Que é um cinema mais da não ação, né? Mais da reflexão, né? Onde praticamente você está preso numa sala, né? Escura, né? Que acho que ele, né, sempre defendia essa questão, né, do cinema ser uma arte escura, né? Que proporcionava um outro tipo de introspecção, né? Que não é a tela viva, né? Que hoje que a gente vive, né? Que a gente está na televisão, nos streams. Então acho que o que proporcionava isso era um cinema de imersão, né? Então eu acho o que mobilizou ele nesse filme, eu acredito que seja isso, essa possibilidade de testar esses limites, né? Então são vários textos, né? Tem textos enormes tem vários poemas dentro do filme, e encontrou formatos de colocar esses livros de serem não ilustrados, né, mas interpretados, né, o que motiva o poema, né? Então, sei lá, os textos da Simone Weil são textos gigantescos, assim, são reflexões que ela tem, né, que eu acho que tem muito a ver com a história do Fernando, né, a história que vinha lá de trás, essa investigação sobre a religião católica, né? Eu acho que ele traz isso para dentro do filme, né? Que o filme, não sei, o filme é a percepção de fim do mundo, né? A percepção do apocalipse, né? Tem a Pandora ali para ativar tudo isso, né? Então, eu acho que o Fernando, o que motiva ele, acho que é trazer essas reflexões todas. O Fernando, ele era uma pessoa muito erudita, né? Uma pessoa, um artista muito erudito, uma geração que é muito erudita, né? Então, acho que ele tenta trazer isso para dentro do cinema dele, né? Que depois ele faz uma outra reflexão em cima do Ladrão de Cinema, né? Uma forma de trazer isso de outra forma, né? Mas não abandonando os livros, né? O Ladrão de Cinema também é um filme feito em cima de livros, de textos de livros, né? Então, não sei, eu acho que assim tem Viagem ao Fim do Mundo tem três características muito evidentes, muito proeminentes na sua estrutura. A primeira é essa que você mencionou, que é a literatura. E a literatura aí num sentido muito amplo, né? Porque tem todo tipo de texto ao longo do filme, né? Tem poesia, tem ensaio sociológico, tem biografia, tem autobiografia, tem romance, tem uma literatura mais experimental, tem uma literatura mais jornalística, enfim, o filme é permeado, digamos assim, por uma variedade de textos gigantescas e que, digamos assim, às vezes até é muito impressionante como é que ele conseguiu amarrar essa quantidade enorme de textos num certo eixo narrativo. Muita poesia também. Tem muita poesia. O segundo universo é o universo de referências que eu chamo de pop. O Brasil, daquele momento, dos anos 60, estava virando aí um país que, enfim, se urbanizava, se industrializava e criava aí uma sociedade de consumo.
mas o filme opta por referências pop artístico-culturais, vamos dizer assim. É a televisão, é o tropicalismo, são os quadrinhos, enfim, tem ali uma série de elementos daquele momento que são muito reconhecíveis, desde os Beatles, enfim, até, enfim, tipo de revista que você encontrava numa banca de jornal, vamos dizer assim. Digamos assim, essas referências pop, elas também são um conjunto enorme e espalhadas ao longo do filme. Quer dizer, os textos se misturam com essas referências. E o terceiro conjunto de elementos, que é um conjunto também muito significativo, embora aparentemente mais ordenado, porque é menos perceptível fora de uma determinada grande sequência, são as imagens de arquivo. Metade do filme são imagens de arquivo. Não são materiais filmados por uma equipe, são materiais que ele recolhe junto, na verdade, a um produtor que ele até menciona nos créditos iniciais, que é o Primo Carbonari, que ele utiliza ali em vários momentos, de várias formas, e isso constitui também, assim, uma base material para o filme que é muito surpreendente e inovadora naquele momento. Então, o filme tem essa presença literária muito forte, muito evidente, mas ela se mistura com essas duas outras, digamos assim, bases e vertentes que eu acho que são tão importantes quanto. E eu acho que, para mim, o desafio do filme era justamente amalgamar tudo isso, né? O filme é um filme de muito material, de muitas referências, de muitas reflexões. É um filme até curto, tem 1h30, basicamente, mas é um filme de uma densidade realmente muito espantosa para aquele momento. Eu queria que você comentasse esses dois outros elementos para além da literatura, né? As referências pop e os materiais de arquivo. Os materiais de arquivo, eu acho que tem essa história, né? Que é a história de que teve uma... O Primo ficou muito encantado com o Fernando, né? Eles trabalharam juntos e ele doou material, um material super inédito. E eu acho que o Fernando, né, assim, adorou poder colocar esse material, que eu acho que se juntava muito com o discurso que ele queria trazer, com o discurso da Pandora, né? Então eu acho que, na verdade, o Fernando, assim, essa coisa da colagem, eu acho que tem muito a ver, né, eu acho, com a experiência dele com artes plásticas, né? Eu acho que a experiência dele com o pessoal lá do designer também, que eram pessoas muito modernas, muito pops, na verdade, né? Que estavam tentando modificar a própria arte, né, brasileira, né? Tinha essa luta na época, né? Nessa época eram vários embates, né, culturais, né? Um dos embates era pela arte plástica. O Fernando, ele sempre foi muito ligado assim, ali ele é parceiro do Rubem Valentim, sabe? Então tinha toda uma geração de amigos deles, né, que tinham questionamento quanto à imagem. E eu acho que ele trouxe isso para dentro do cinema, né? Eu acho que o cinema tem questionamentos, a publicidade, como você trouxe, sempre foi um interesse dele, né? Assim, o que é a dialética, que seria tudo isso misturado, né? Então, a imagem a imagem, não só dialogando com o texto, né? Eu acho que o Fernando ele tenta realmente fazer uma grande colagem dentro do filme, né? Tentando usar o máximo de potência das imagens, né? E eu acho que isso vem muito o desejo dele da imagem dialogar com com a fala, né? Com a poesia, né? Eu acho que ao mesmo tempo não caminham juntas, né? Eu acho que ele estava tentando criar um novo diálogo ali e teve essa liberdade de fazer isso. Acho que os vários materiais que chegaram para ele, né, trouxeram essa possibilidade. Esse material do Primo Carbonari, que é esse maravilhoso material de acervo que caiu da Segunda Guerra, né? Campos de concentração e tudo, que proporcionou ele poder fazer essa colagem, né? Eu acho que teve vários tipos de visualidade que ele pôde trazer para dentro do filme, né? Eu acho que a interpretação
do capítulo do Machado de Assis, eu acho uma grande invenção. Eles filmaram com negativo óptico, né, na praia ali. Eu não sei se alguém já tinha filmado com negativo óptico, não tenho certeza. Assim, não me lembro, não sei. O Afonso pode falar muito bem, o Afonso sabe de tudo dessa época. Mas eu não sei se já tinha sido essa radicalidade. Né? Acho que o Pedrinho Moraes, tem umas fotos de estilo do Pedrinho Moraes, dessas cenas da Pandora. Ali. Eu acho que tinha essa busca da radicalidade, porque eu acho que a linguagem precisava ter uma radicalidade. Né? Essas confluências de tantos personagens, essa montagem tão louca, né? Essa possibilidade dessa invenção no cinema-ensaio, que, no fundo, né? Sei lá, a famosa entrevista que eu fiz lá com o Jean-Claude Bernadette, quando ele fala, poxa, como eu pude não ter visto o cinema-ensaio quando o cinema-ensaio é o cinema que eu identifico, né? Que me identifica. E, ao mesmo tempo, o Viagem ao Fim do Mundo praticamente é o lançamento do cinema-ensaio. Tem essa história, quando ele vai lá para Locarno, ele conta para uma mesa de jurado, de participantes, que o filme dele era um filme para isso, era um filme que tinha que ser visto e não visto, lido e não visto, uma possibilidade de ter uma junção disso, que ele pudesse pegar o primeiro capítulo, depois ler o quarto, sabe? Não necessariamente ele teria uma linearidade. Né? Então, é um filme de 1967 que tinha essas propostas, né, de não ser linear. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com a literatura que se fazia na época, as tentativas, né, do concreto, da literatura concreta, sabe, do neoconcreto, da arte neoconcreta, né? Tanto que ele traz isso para o filme, essa visualidade. Né? Tem várias, tem a obra do Calder, né? Quando ele vai para a viagem espacial, são obras do Calder que ele filma, para tentar ter uma sensação, né, de deslocamento, de espacialidade. Né? Depois ele traz também várias artes cinéticas, né, para dentro do filme. Então, ele tenta trazer, né, visualidades novas, propostas de visualidades novas, não só filmadas, como das artes plásticas e como da literatura. Eu queria só, se pudesse poder assim, apresentar a irmã de Fernando, a Sônia, que eu falei, que era parceira do Fernando, de poesia, de colégio. Ela se encontra na live aí. Ela está aqui. Onde você está, Sônia? Estou encantada, né? Lembrando desse irmão que falava da insensatez humana, né? Quando ele traz toda a Pandora, nos faz ver, mas isso não implicava que ele não tivesse a esperança, ele não fizesse justamente esse cinema, como diria, onírico, para que cada um assistisse e, a partir daí, tomasse posição, né? Que alguma coisa mudasse. Ele tinha essa vertente de sonhar que algo poderia mudar, ainda que vivêssemos esse mundo que hoje se mostra insano, né? Mas, ao mesmo tempo, não nos dá margem a ficar no desespero, ainda que ele sofresse muito com o que ele, com a vida que ele tinha, né? A escolha que ele fizera, né? De passar por essa vertente de um cinema que o fazia sofrer por não ter recursos suficientes para dizer o que ele queria. Muito, muito feliz de estar aí com vocês nesta noite. E nós pela sua presença, é ótimo. Quando você quiser, interrompe o Luiz e diz, olha, o Fernando, quando era criança, fazia assim e assado. Eu me lembro, inclusive, de quando ele me entregou o roteiro do Amor, Te Amo, né? E me dizia, será um filme sobre o feminino. E não pôde fazê-lo, né? Ele se foi antes disso. É isso. Mas o Viagem ao Fim do Tempo, para mim, é um filme sobre o feminino, né? Acho que tem 3 personagens femininas muito fortes no filme, né? Ele comentava sobre isso? Eu me lembro que ele me mandou o livro da Simone Weil, né, sobretudo a condição operária, ali onde alguém, para saber como era viver
dentro de ser um trabalhador, né? Como ele se interessava por isso também, né? Eu acho que também a freira, né? A Talula, ela traz, né? O que nós chamamos. Ele não queria passar para ninguém a sua verdade, mas ele queria abrir para que cada um pudesse ver. Lembra-me quando ele dizia: quem tem olhos e não veja, não é? Eu me lembro quando ele achava tão importante aquela cena do Buñuel quando corta o olho, não é? E depois quando ele se refere também ao Joyce para mostrar um momento de Ulisses em que diz: feche os olhos e veja. Né? Então, é um convite o tempo todo para uma outra posição diante do mundo. Não é? E isso o fazia não só um poeta, um pensador. Ele era um pensador, Fernando. Era assim que eu o via. Pelo menos foi o que ele passou para mim. Na minha vida, né? Quando me mandava ler Kierkegaard, os russos, e esse amor ao cinema que veio, como o Luiz diz, da possibilidade que tivemos de muito cedo, numa pequena cidade, termos acesso a filmes que não sabíamos o que era, mas que já nos abria a vontade para ver o que essa sétima arte pode e o poder que ela tem. Fico muito feliz de estar aqui. Olha, que ótimo. Um outro aspecto que eu acho que é importante no filme, além da questão do feminino ali, traduzido pelas 3 personagens femininas principais, né? A Pandora, a freira e a esposa, né? Que está na viagem de avião, é a questão política, né? Acho que o filme tem um diálogo, um debate muito forte com o momento político brasileiro ali de meados dos anos 60 e ele comenta muito claramente, muito diretamente esse momento político e faz um paralelo que eu acho que torna, inclusive, Viagem um filme muito importante para os dias de hoje, né? Ele faz um paralelo com o passado mais remoto, mais ali do início do século XX, né? Ele remonta à Primeira Guerra Mundial e às origens do fascismo, do autoritarismo, né? Ele traça um paralelo. Queria que vocês comentassem um pouco essa questão política no filme e a própria visão política do Fernando. Você, Sônia, você, Luiz. Assim, eu acho assim que eu acho que a questão política do Fernando, assim, o Fernando, eu acho que ele tem muito cuidado de não ser dogmático no filme, né? Assim, eu acho que o Fernando ele teve essa questão. Eu acho, inclusive, quando ele faz o filme, ele não leva em consideração o momento político do momento ali, né? Eu acho que ele tem uma visão um pouco mais não só brasileira, um pouco mais universal, né? Tanto que eu acho que ele tenta discutir a raiz do fascismo, né? Ele vai para a Segunda Guerra, né? Como você colocou, e eu acho que ele tenta, eu acho que quando ele traz as questões do ser humano, do homem, ele tá colocando a questão política, né? A questão da miséria humana, a questão religiosa, que é uma questão política, né? Uma questão, como minha tia colocou, quando a Simone quando vai discutir a perspectiva operária, né? De uma mulher operária, do catolicismo. Eu acho assim que ele tenta ser mais abrangente, né? Ele já traz a questão que é a questão da publicidade da política. Eu acho que ele já traz isso, né? O quanto a publicidade é política. Então, eu acho que ele tenta sair do dogmatismo de uma visão política que estava muito implícita na época, né? A gente estava muito apegado nessa questão, né? A questão do Brasil, do engajamento, para ele tentar expandir, né, uma discussão política por outros lugares, né? Assim, né? Por outras questões humanas, né? Então, eu acho que um pouco era essa personalidade do Fernando. Ele estava sempre fugindo do dogmatismo, né? Acho que ele sofreu esse choque, né? Quando encontrou a família lá, o Lívio, a família Abramo, que ela
que ela é radical contra o dogmatismo, né? Assim, Fernando flertou um pouco, né, com o Partido Comunista a partir da chegada em São Paulo do Mário Gruber e tal, e ele foi colocado contra a parede, né, de ter um outro mundo mais liberto, onde de ideias menos dogmáticas, né? Então, eu acho que o Fernando, quando ele vai para o Viagem ao Fim do Mundo, eu acho que ele tenta trazer isso, né? Acho que a política está em tudo, está na publicidade, está naquele livro, está no ambiente, está nos nossos depoimentos. Né? Para mim, o depoimento da Freira é um depoimento muito pessoal, muito político. Né? Quando ela questiona, né, assim, o que é a fome, o que é a miséria, como é que ela pode viver na miséria, né? Como a gente pode viver na miséria, né? E eu acho que é político, né? No final do filme, de certa forma, também é isso, é a miséria humana, né? Como a gente pode viver tão mal assim? Como é que a gente pode dormir à noite, né? Tendo essa miséria humana toda, né? O que significa nossas vidas? Né? Então, eu acho que o filme ele tenta ser político num outro aspecto, e esse aspecto que você trouxe, o aspecto, né, do fascismo, né, do questionamento da Pandora, né? Mas eu acho que o Fernando tenta ampliar a discussão do ser político. E eu acho que isso que torna o filme talvez tão contemporâneo, né? Eu acho que todos os jovens ver o filme ficam surpreendidos não só pela forma do filme ser moderna, mas pelo conteúdo também, né? Pela essa disponibilidade de discutir várias questões, né? Ele está lá discutindo já o fake news ali, já está discutindo, sabe, a publicidade, está discutindo tudo isso naquele filme ali, né? Dentro do jeito dele, sem ser dogmático, né? Fazendo esse mosaico, né? Esse pequeno mosaico que acho que é interessante, não sei. Talvez faça o filme ser mais moderno agora que na época, não sei. Acho que sim, acho que sim. Acho que você fala uma coisa importante, que é dessa abertura da dimensão política, né? Porque tem uma sequência que é muito direta em relação a 64, que é a sequência em que a voz do Pereio, digamos, entrevista aquele suposto médico cientista sobre o câncer e tal, em que enfim, o texto é muito claro, é subversivo, vai prender, mas o resto do filme se abre para outras dimensões, essa de questionar a miséria que nos cerca, né? A miséria econômica, social, humana que nos cerca. O filme tem muitas sequências em muitos momentos de contraste dessas pessoas miseráveis nas ruas, em relação aos textos que estão sendo apresentados e tal. E essa discussão sobre a raiz histórica, né? Eu acho que ele abre um leque. Normalmente os filmes da época também não abrem o leque. E essa abertura de compreensão do fenômeno político, digamos, de uma forma mais complexa, é algo que me surpreende até hoje. Eu acho que ele tem uma atualidade que é muito significativa. E nesse sentido, enfim, essa falta de repercussão do filme, mesmo tendo ganho um prêmio importante, num festival importante na época, como Locarno e tal, essa falta de repercussão do filme, ele atribuía isso a quê? Não sei se a tia tem um pouco de conceito sobre isso. Eu acho assim. Eu acho que ele só tinha mais. Eu não sei se ele atribuía. Oi. Pode falar, tia. Assim. Oi, Sônia, vamos lá. Eu me lembro, por exemplo, de quando ele me mandou notícias de quando a cena do mágico delegado, a Pombagira, né, ali onde se podia perceber a maneira como a mulher reagia ao autoritarismo, né? A tentativa de ser tratada como objeto, e ela transforma da pomba doce, né? Paloma, para pomba gira, e ela disse, puxa, minha irmã, aqui alcançaram o que eu queria dizer quando eu digo
que eu sou contra o autoritarismo, venha de onde vier. E outra cena do filme da viagem que ele ousou e mostra a irreverência de Fernando também diz respeito à introdução de uma mulher, né, que ele queria que estivesse ali e que depois ela aparece como um erro de continuidade, né? Que é outro ponto de irreverência desse Fernando, que às vezes chocava as pessoas por fazer o que não era possível fazer, né? Não sei se vocês concordam, mas era um pouco do surpreendente que ele era. Eu me lembro quando ele vinha aqui às jornadas de cinema aqui na Bahia, o Guido Araújo, né? E quantas vezes ele se levantava, ele era veemente no que ele defendia. Então, o Fernando era alguém que ele sabia que ele não era fácil e que o reconhecimento dele não seria em vida, eu acho. Eu também acho. Eu acho assim, Hernani, que ele tinha um pouco, ele sabia o percurso que faz, né? Todo mundo sabe o percurso que faz, né? No final pode até te trazer uma mágoa, te trazer uma que eu acho muito perigoso quando você começa a questionar o teu caminho, né? Que isso te enfraquece muito, né? Mas eu acho que ele sabia o caminho que ele fazia, né? O caminho do solitário, do independência, é um caminho solitário, não tem jeito, né? Eu acho que ele tinha essa perspectiva, lógico, tinha mágoas, mas eu acho que eles tinha um grupo de amigos assim que ele sempre foi muito querido pelas pessoas, né? Era uma pessoa muito querida. Eu acho que ele tinha consciência um pouco do caminho que ele estava trilhando, sabe? Assim, que a independência tem o seu preço, né? Tudo tem seu preço. Então, eu acho que como intelectual, né? Eu acho que ele era um cineasta intelectual que tinha, acho que ele sabia esse preço. Ele está espelhado na história, né? Só olhar para trás, ver várias pessoas que ele gostava, né? Tem os poemas dele, né? Que a tia gosta muito. Já de jovem, ele já prevê, sabe assim, a possibilidade do fracasso, né? Assim, o Fernando trazia essa questão do fracasso como uma questão, né, dividida pelo aço, né? Assim, né? Então, assim, eu acho que ele tinha essa compreensão que na trajetória que ele escolheu, né, estava previsto, estava ali também, né? Tinha também o fracasso, né? Tinha também essa possibilidade de não ser reconhecido, né? E eu acho que ele tinha um grande desejo de se comunicar, não talvez de ser reconhecido, mas de se comunicar sim. Ele sempre tinha o desejo dos filmes dele passarem em outro lugar, né? Ele vai buscando isso. No Ladrões ele tenta, depois no Mágico ele tenta um pouco mais. Eu achava que no próximo filme dele ele conseguiria um pouco mais, né? Ele sempre achava que estava fazendo o primeiro filme, né? Quando ele faz o Ladrões ele fala, não, é meu primeiro filme. Depois o Mágico, não é o primeiro filme. E os outros todos foram experimentos, assim. Então, eu acho que ele tinha essa questão do experimental, né? E o experimental é isso, né? É o que você está se propondo a fazer e, às vezes, você paga o preço de ser independente, né? Eu acho, não sei. Agora... Como em Ladrões, por exemplo, né? Sim, sim. Afonso, você quer falar? Eu acho que já passamos de 9 horas. Vamos abrir para todo mundo, começando pelo Afonso, depois Marialva também já levantou a mão. Enfim, quem quiser conversar com o Luiz e com a Sônia, tá aberta aí a roda. Vamos lá, Afonso. Vocês já pintaram bem o Fernando de uma forma extraordinária. Tem duas coisas que eu acho que são importantes aqui. O contexto, como é que ele chegou, vocês perguntaram, como é que ele chegou assim, no cinema novo, no cinema, e ter até uma verba da CAIC, né, que vocês colocaram aqui, porque é muito perto, 64, 67, a CAIC, carteira de auxílio à indústria cinematográfica, de apoio à indústria cinematográfica do estado do Rio de Janeiro, né? Bom, aí era o seguinte, você entendeu o Rio de Janeiro... Afonso, do estado da Guanabara. Tá bom. Então, vocês entenderem que o Rio de Janeiro era muito menor e todo mundo se conhecia. Então, essa coisa até do Fernando vir de Belas Artes, eu vim de Belas Artes,
Eliseu Visconti, era colega de pintura do ateliê do Aloysio Carvão, concretismo, o Museu de Arte Moderna, aliás, era o centro disso tudo. Entende? Se pensa, era tudo aqui se envolveu, todo mundo saiu meio das coisas do Zé Sans, né? É uma ebulição total ali, que vem do Juscelino, 58, vem tudo, Paulo Emílio, todo mundo. Marialva era nossa querida amiga ali naquele tempo, começo do Cineclubismo, Jack, a gente qualquer dia põe aquela foto lá. Mas, enfim, o Fernando, então, ele se integra nisso de uma forma total, porque as pessoas se encontravam nos bares, no jangadeiro, você sentava na mesa com as pessoas. É uma cidade totalmente diferente, é boêmia, intelectual, de vanguarda, tinha perdido de ser capital da República fazia poucos anos, não é isso? Então, é um Rio totalmente diferente. O Fernando é o seguinte, eu acho que vocês pintaram uma forma. Eu acho que assim a função do artista, geralmente, é criar um novo, é isso? Mas o novo tem que ver com a história. Eu acho que muitos artistas, colegas, estão nessa. Mas tem uma coisa em arte que eu acho que a gente tem que atribuir ao Fernando, que é o original. Quem cria o original, entendeu? É assim, o original é a própria revolução, no novo, não é mais novo, é original, quebra, entendeu? O modernismo é uma forma de originalidade. Mas, enfim, o Fernando era isso. Então, não vou falar do filme, entende? Porque sempre tudo era muito tortuoso. Eu acho até que eu quero fazer uma pergunta, Luiz Abramo. Existe um roteiro? Você tem o roteiro do filme? Porque aí você vê a diferença entre o roteiro e o filme. Não é isso? Agora, eu acho que eu tenho um esboço, sim. Pois é, porque era muito esboço, tudo isso, assim. Entende? Era muito esboço. Então, o que é assim, o Fernando, assim, eu me lembro da proposta. Primeiro, era um homem super doce, uma pessoa assim, adorável. Não estou falando isso porque a irmã e o filho estão, que, aliás, os filhos têm umas dívidas conosco. Eles eram muito meninos, a gente entrava no apartamento dele lá do bairro Peixoto, ele disse que foi o irmão dele, que dava canelada na gente, eram 3, 4 anos de idade, eram umas pestes esses dois. O Luiz cresceu, mas o lance é o seguinte, me lembro muito da Talula, uma pessoa linda, maravilhosa também, mas o Fernando era uma pessoa assim, mas que você queria estar junto, porque ele era erudito e muito rico, entende, nas conversas, entende, ensinamentos, uma pessoa que tinha essa erudição e puxava, abria gavetas de todos os lados. Tanto é que essa composição da equipe, você veja aí, você acha que você diz assim, o filme influenciou o Julinho, mas Julinho era diretor de cinema. Entende? Eu fiz filme com o Júlio em 64. Isso é 67. Eu não sei se eu já tinha fotografado o Dragão, mas eu estava fazendo Memória do Cangaço, já tinha feito longa-metragem. Mas Zé Medeiros, Júlio Pressani e eu, nós estamos ali atraídos pelo Fernando e a proposta do Fernando. Eu não tinha que ser operador de câmera, não. Para mim, foi uma honra estar do lado ali do Fernando, tá do lado do meu amigo Zé Medeiros, entende? E o Julinho, que entende também, nós todos assim vivíamos juntos. Então, naquela época, eu nem me lembro se tinha dinheiro ou não. Eu acho que não tinha dinheiro, entendeu? Mas tinham ideias, entendeu? E eu acho que aí o filme era isso, é uma proposta. Eu acho que pela primeira vez se vê um diretor de cinema aí que tem uma proposta não shakespeariana, que não tem necessidade de começo, fim e tal, da forma que se construiu muita coisa, se constrói até hoje. Mas eu acho que o Luiz Abramo tocou uma coisa importante. É a coisa plástica,
entende? Da colagem, não é isso? Você vê pela montagem do filme e da estrutura do filme que não existe isso, é a falta de continuidade, é Buñuel, é um pouco de anarquia, de anarquismo, né? Quer dizer, intelectual, era liberdade total. Então, eu acho que aí, não ser reconhecido naquele momento, eu acho até que foi, mas talvez não comercialmente, quem sabe. Eu não me lembro, porque era um período que eu viajava muito, mas eu acho que é o preço da originalidade, entendeu? Quando que os impressionistas foram reconhecidos, a maior parte deles morreu pobre, entendeu? Tuberculose, pobreza e maluco. São os dois que ganharam dinheiro ali, o Picasso e não sei quem mais, mas estou dizendo, essas coisas, eu acho que é o preço de você ter a coragem de ser um artista puro, entendeu? E querer dizer a verdade ou o que ele pensava. E o Fernando era um bom pensador. Eu também acho que você tem que ler o Fernando assim, não talvez o que as imagens representem diretamente, ou as ações dramáticas, mas o que elas te fazem pensar, entendeu? Eu acho que é por aí que se tem que ler o Fernando Cone Campos, viu? Marialva, depois João Tobi. Eu sempre fui fã do Fernando. Inclusive, a Sônia lembrou, eu participei várias vezes da jornada de cinema do Guido Araújo, lá em Salvador, né? E ele estava sempre presente. O Fernando, nas discussões, nos debates. A Lula é uma mulher linda, né? Eu tinha uma admiração por ela. Mas eu queria só perguntar o seguinte, não só ao Luiz, mas e ao Hernani, são pessoas que conhecem muito bem o cinema. Eu prefiro muito mais o Mágico e o Delegado e o Ladrões do Cinema do que o Viagem ao Fim do Mundo. Eu acho que o Viagem ao Fim do Mundo tem pouco cinema. Desculpa eu dizer isso, mas eu acho que ele junta tudo, imagem de arquivo, é da Segunda Guerra, é nazismo, é o Hitler, é muito texto, tem muito texto. Então, eu fiquei todo o tempo esperando as coisas lindas que eu gosto em Ladrões de Cinema, entendeu? E Mágico e o Delegado, eu não achei. Eu quase que desisti de ver o filme em determinados momentos, por causa do excesso de texto e dessas imagens que são misturadas. O problema feminino, eu acho que é o fundamental. As três mulheres do filme, para mim, foi o que me pegou mais, realmente. Eu queria que vocês me respondessem um pouquinho sobre isso. Vai lá, Luiz. Acho que seu microfone está fechado. Você quer que eu comece? Começa. Olha, Marialva, assim, minha relação com os filmes não é porque os filmes são importantes ou não importantes, que eu gosto ou não gosto, e eu tenho essa relação que eu prefiro. Mas eu vejo o Viagem ao Fim do Mundo como o início de uma pesquisa que talvez tenha o seu ápice mais depurado no Ladrões de Cinema, mas que guarda uma coerência. E no caso do Viagem, para mim, tem uma exuberância. Do que eu estou falando? O Fernando ele é um cineasta que, como o Luiz falou, ele trabalha com vários materiais de origens diferentes, é a literatura, é a visualidade, é o desenho industrial, é a publicidade, ou seja, com várias linguagens e com vários materiais estéticos que ele não só aproxima numa colagem, digamos assim, básica, mas que ele tenta, de fato, ver como é que uma poesia pode não só conversar com uma matéria fílmica, mas estruturar algo que vai além. Eu acho que a face mais visível dessa de um lado mistura, mas de outro lado, digamos assim, uma receita que quer
ter um resultado de fato novo, de fato diferente, de fato mais complexo, a face mais visível disso a gente pode perceber pela forma como ele brinca com o ponto de enunciação. O que é isso, ponto de enunciação? A gente pode fazer uma pergunta básica e digamos assim, nos pergunta quem narra o filme, ou de onde o filme é narrado. Às vezes é um personagem que narra a trajetória, ou linearmente, ou em flashback, ou retrospectivamente como uma grande memória, ou um fluxo de consciência à la Joyce, etc. E o Fernando, no Viagem, ele experimenta isso de uma forma tão ampla, tão radical, que chega um momento que você diz assim, mas eu não tenho mais como saber de onde este filme está sendo narrado. Se esse filme é só uma ilustração de um texto que a gente conhece, que o personagem pega na banca de jornal, Machado de Assis, Memórias Póstumas, ou se esse filme é narrado a partir do primeiro verso que está lá na primeira cartela do Jorge de Lima. O filme é uma febre, né? Ele não só quer que a gente entenda o filme como uma febre, mas o próprio texto já indica isto aqui é uma febre. No momento que eu acho delicioso, né, quando ele vai apresentar as imagens de arquivo, que pareceria um momento mais didático, um momento mais digamos, científico, mais distante, etc., todas aquelas imagens são narradas por um americano. Não é um narrador neutro, não é alguém brasileiro, não, é um americano que, a certa altura, se revela como americano e diz: nós, americanos, fizemos isso, não fizemos aquilo, etc. É um narrador estranhíssimo dentro de um filme brasileiro que está fazendo um retrospecto sobre alguma coisa que é meio uma história do Ocidente, e não só do Ocidente, porque o Stalin está lá também a certa altura. Mas no momento que aparece o Stalin, não tem narrador, né? O narrador é a revista Manchete. Tá? E quando você percebe que a estratégia dele em vários filmes, não é só nesse filme, em vários filmes, é experimentar as possibilidades de você encontrar essa mistura, ou essa sobreposição, ou essa mescla. Você chega num filme como Ladrões de Cinema, que teoricamente é você pegar os autos da Inconfidência, levar para o morro, ou seja, para personagens populares que se apropriaram de equipamentos roubados de uma equipe de cinema, e você não saber exatamente se o personagem do Milton Gonçalves é um morador sambista do morro, ou se ele é o Silvério, ou se ele é o Tiradentes. Essa capacidade de mesclar e, a certa altura, fazer com que o espectador esqueça isso e simplesmente absorva essa complexidade, eu acho que digamos assim, o eixo maior do trabalho do Fernando, que é uma coisa muito, muito, muito difícil de fazer, que é muito, muito, muito arriscado tentar, e que eu acho que o Viagem foi, digamos assim, o primeiro grande momento de experimentação dessas possibilidades na trajetória dele. É o momento que ele diz, bom, isso aqui é o que eu quero perseguir. Vamos ver o que isso aqui rende. Vamos ver até onde chega isso. Ah, e aí, nesse sentido, assim, apesar de eu reconhecer que o Ladrões é um filme, digamos assim, mais bem acabado nas arestas que essa estratégia pode ter, o Viagem, para mim, é um filme mais exuberante, nesse sentido, mais instigante, por conta de tudo estar em aberto. E, na verdade, as coisas não terem ganho uma resolução final, vamos dizer assim. Ele exige o espectador mais atento, não é para qualquer um. O Viagem, não é isso? Você vê, mistura Machado de Assis, mistura, entendeu? Uma série de coisas. O espectador precisa estar mais ligado, ele ser mais preparado, vamos dizer assim, para começar a se entender melhor no filme, eu acho. Talvez não um espectador mais atento, Mariel, mas um espectador com menos expectativa de um certo tipo de dramaturgia, de uma certa linearidade. Eu acho que você não conseguiu encontrar muitos pontos de diálogo com o filme, porque
porque você talvez estivesse esperando o tipo de dramaturgia do tipo Mágico Delegado, do tipo Morte de Três Tempos, do tipo Ladrão de Cinema, e, na verdade, esse filme é absolutamente singular. Eu acho que o Hernani foi no ponto quando ele tocou na questão do ponto de enunciação. Esse filme não tem um foco narrativo facilmente identificado. É um filme complexo, difícil, extremamente singular. E ele singular. traz o sinão do livro, né? Que é uma parte que adverte para isso. Não é? Você pode querer parar, não ver mais o filme. Ele adverte. Sim, ele tem essa consciência. Na estrutura do filme tem algumas cenas em que ele faz comentários que dão pistas sobre o que está acontecendo. E às vezes as pistas, inclusive, são meramente visuais, são palavras, ou é, por exemplo, uma revista como Manchete, ou é alguma outra coisa que ele encontrou ali no meio da rua, mas que ele usa e diz, olha, agora você vai saber tal coisa, não porque eu estou te dizendo, não porque um personagem está falando, não porque... Ele vai montando esse conjunto de possibilidades, e isso, para mim, é uma coisa muito pessoal, para mim é fascinante. Tá? Eu fico fascinado com essa estratégia. Posso só colocar uma coisa, Hernani, assim que... teve um... Quando a gente fez a mostra do Fernando, o Rodrigo Fonseca fez uma pergunta para mim, assim, sobre o Fernando e o cinema baiano, nos anos 70, se tinha alguma ligação ou não. E aí eu liguei para o André Luiz de Oliveira e falei, André, responde essa pergunta para mim, que eu não tenho a menor ideia. Ela estava ali, era um menino dando chute no Alfonso. E o André falou que, fundamentalmente, o Viagem trouxe a liberdade, a possibilidade de quebrar a tela, que era possível fazer outro tipo de cinema. Né? Então, acho que o reconhecimento do cinema do Fernando, do Viagem ao Fim do Mundo, a princípio, ele vem a partir daí, né? A partir de que ele irradiou. Né? Eu acho que ele irradiou vários cinemas. Né? Eu acho o Rogério Sganzella cita o Fernando. Assim, né? No livro ele vai citar o Fernando. Né? Quer dizer, o quanto o Fernando, esse filme, Viagem ao Fim do Mundo, ele abriu a possibilidade, né? de vários cinemas. Né? Então, o cinema dos anos 70, da Bahia, apesar de Fernando não pertencer à Bahia nos anos 70, ele não estava lá, ele estava no Rio de São Paulo, mas essa informação que ele trouxe, a possibilidade de mesclar, né, de contar outra história através do cinema, acho que ela deixou rastro, né? Acho que ela foi reconhecida. Você tem 3 filmes imediatos que saem do Viagem. Um é o Bandido da Luz Vermelha, o outro é o Matou a Família e Foi ao Cinema, e o terceiro é o Meteorango Kid, o Herói Intergaláctico. Meteorango Kid, de André Luiz. Sim. Tá? Esses 3 filmes percebem o que está embutido no Viagem. Percebem as possibilidades de utilizar várias técnicas, construções, estratégias, e cada um vai para um lado no que achou mais interessante ali dentro do Viagem. Mas é muito importante perceber que o Viagem ele tem desdobramentos imediatos e de grande alcance. É um filme que assim, poucos, digamos assim, prestaram realmente atenção a ele naquele momento. Por isso eu te fiz essa pergunta, o que o Fernando achava da falta de repercussão maior. Mas alguns jovens cineastas olharam para o filme e disseram, uau, isso aqui tem uma liberdade que a gente não estava vendo em nenhum outro canto do cinema brasileiro daquele momento. Tá? João Tobi, que está com a mão levantada lá, vamos lá. Boa noite. Eu queria saudar o Luiz Abramo, a Sônia, em primeiro lugar. E aí, Luiz, tudo bem? Por essa vivência, nos trazerem essa vivência tão íntima, tão pessoal, tão calorosa a respeito do Fernando, que para nós sempre foi uma personalidade que todos nós conhecemos. Eu cheguei a conhecer pessoalmente também, embora não muito, mas que sempre admirei os filmes dele muito, e nos trazer, mas não sabíamos nada depois de toda
né? Essa é uma oportunidade extraordinária da gente ter finalmente, né, uma ideia mais assim verdadeira, né, de alguém que a gente conheceu, assim, entre aspas, e que agora é que está finalmente conhecendo. Agora, tem uma coisa que eu tenho uma lembrança de ter visto um filme do Fernando, passado em Copacabana, com o Carvana, e que tem no título a expressão fim do mundo. Quando eu vi esse filme aqui agora, eu pensei que eu ia ver esse filme, e não era esse filme. Esse é um filme do Carvana, em Copacabana, e que, na minha memória, de sei lá quantos anos tanto que eu vi esse filme, um filme preto e branco, no estilo dessa produção aqui, é verdade? Confirma isso ou eu estou misturando as bolas, Hernani? Foi o primeiro filme. Está misturando a bola do Antônio Carlos Fontoura. Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil. Seria ter sido o primeiro filme do Carvana. Antônio Calmon, né, Beato? Mas era a produção do Carvana, e o Carvana queria fazer, de qualquer jeito, esse filme. Eu acho que você está aí... Não. O João Top está falando certinho. Vai lá, Luiz. Não, tem um filme chamado O Homem e a Sua Jaula, né? Que é um filme que foi feito... o Carvana é o ator, né? Que foi feito posterior, né? Ao Viagem ao Fim do Mundo. É posterior, né? E esse filme passa em Copacabana e é com Carvana. É com Carvana. Pois é, parece que é o primeiro filme do Carvana. Não tenho certeza, não tenho certeza. Não. O Carvana já tinha feito mais de 50. Já. Mas esse filme existe. É do Fernando. É do Fernando. Pois é. Não, é uma coisa extraordinária conhecer esses primeiros filmes, ensaios do Fernando e como ele evolui para um cinema como O Mágico e o Delegado e Ladrões de Cinema, que são obras-primas, são filmes marcantes, filmes absolutamente marcantes para a época. O Celso Amorim, por exemplo, escreveu um ensaio sobre, um artigo longo sobre o Mágico e o Delegado. E a gente vê que eles têm uma origem, embora sejam filmes mais assim já adequados a determinadas demandas de mercado, eles têm uma origem, né, de experimentalismo e de inovação permanente na sua linguagem, né, e que certamente se explica exatamente por isso tudo que aí, Hernani, você estava explicando a respeito da gênese desse filme aí. Foi uma excelente experiência que eu agradeço a vocês ter tido a oportunidade de ver. Mais perguntas? Estamos abertos. Eu não consigo ver todo mundo aqui. Eu tinha levantado a mãozinha aqui. Vai lá, Silvio. É difícil, porque o filme é tão desconcertante, são tantas coisas, ele tem tantas portas de entrada que a gente fica realmente perdido. Eu acho, Hernani, que você, no começo da conversa, apontou bem a questão do pop, né? E da imagética do pop. E acho que o Abramo, quando traz a experiência do Fernando ali no escritório da Luiz Magalhães, eu me lembro que no final dos anos 70 eu estava fazendo um trabalho com a Aloysio, né, assistente dele, um trabalho para o CNRC, em que ele falou do Fernando assim, com muita afeição. Eu percebi que eles realmente tinham sido muito próximos, né? Então, essa experiência dele com a publicidade, com o design, com os herdeiros de Bauhaus e Ulme, foi muito importante. Pensamentos como Décio Pinatari, Irmãos Campos, eu acho que esses elementos estão muito misturados aí. Mas o que marca para mim no filme eu digo, a música do Caetano Veloso tem muita importância. E tem músicas do Caetano, inclusive, que não estão no filme, como, quer dizer, o Alegria, Alegria, o Sol na Banca de Revista, o Super Bacana, eu acho que tem muito a ver com esse filme, Estilhaços sobre Copacabana, o mundo em Copacabana, e eu, Super Bacana, vou sonhando até explodir colorido no sol nos 5 sentidos. O filme, ele tem uma explosão de referências imagéticas muito impressionante. Aí acho que o trabalho do Renato Neumann como montador
foi muito importante. Eu acho que o Fernando é que foi o montador desse filme, mas, sem dúvida, o Renato teve importância aí como um dos fotógrafos e como montador. Aliás, o Renato é uma figura interessantíssima. Eu fui procurar na Enciclopédia de Cinema Brasileiro, ele está ausente, não está lá ninguém, não tem nome dele, não tem reverbete, mas é uma pessoa que teve uma trajetória muito interessante ali naquele final dos anos 60 e nos anos 70. Talvez até, Abramo ou Afonso, vocês possam, e o próprio Hernani, situar um pouco a relação aí do Renato Newman com o Fernando. Mas eu vejo aí essa constelação pop, né? Os filmes do Arquivo do Primo Carbonari, a maneira como eles são utilizados, tudo muito estilhaçado ali, né? Sem conexões muito claras, muito explícitas. Então, eu digo, é um filme complexo, difícil e inesgotável. A gente pode entrar nele por vários caminhos, retomar por muitas perspectivas. Eu acho que é um filme absolutamente singular, único e inesgotável. Foi maravilhoso, finalmente, ter tido a oportunidade de assistir. O Cineclube Casa Casada proporcionou uma oportunidade que, para a minha cultura cinefílica, para a minha bagagem como cinéfilo, foi de uma importância extraordinária. Eu tenho dificuldade de continuar aqui levantando alguma questão, porque as coisas não estão muito claras para mim. Eu tenho muitas questões possíveis. Eu só queria levantar uma dúvida, Afonso. O assistente de direção que aparece no crédito é um tal de Roberto Noronha. O Bressani não está referido nos créditos, está ausente nos créditos do filme, por alguma razão, né? Então, essa participação dele como assistente de direção e a importância que a convivência com o Fernando teria tido para o Bressani, eu gostaria de entender melhor. Esse é um ponto. A relação com o Roberto Newman é outro, Renato Newman é outro ponto. Se vocês puderem ajudar. Desculpem eu não ter conseguido formular claramente uma questão, mas é porque realmente o filme me deixou muito embaralhado. Silvio, você tem razão aí, mas isso é que eu não me lembro, mas eu me lembro que foi uma produção muito fragmentada, talvez no tempo. Eu não sei se está aí, mas o Carlos Eber participou desse filme. E eu nunca vi o Carlos Eber na filmagem, mas ele parece que aparece como diretor técnico. Depois o Eber tinha uma relação com os Ganzella, ele vem terminar O Bandido da Luz Vermelha. Então, o Renato Newman, eu me lembro, o Renato Newman, se não me engano, era americano e vivia ali na Skylight, ele era amigo dos italianos ali, entende? Mas era uma pessoa, assim, muito preparada, ele fazia som, ele editava, mas eu não me recordo. Eu não me recordo, porque era um momento que eu pessoalmente, viajava muito, em 67 e tal, mas eu acho que isso aí, eu não me lembro, mas eu acho que eu participei de uma fase do filme, mas o Zé Medeiros foi o diretor de fotografia do filme, e nesse momento o Júlio Bressani era assistente de direção. E, assim, um colaborador, porque era essa coisa, o Fernando... Por isso que, às vezes, eu estava perguntando a Luiz Abramo, onde está esse roteiro, né? Quer dizer, você comparar o roteiro com o que foi feito é um estudo interessante. Você está entendendo? Eu acho que é de uma importância fundamental, porque é aí que o cinema nasce um tipo de linguagem e passa para outra. É aí que... Mas o roteiro é uma espécie de um agreement, uma concordância entre partes, e o elemento é um contrato com a equipe. Mas eu me lembro muito pouco desse roteiro. Não era um roteiro, entende? Havia muita criatividade. Isso aqui eu me lembro. E... Agora,
É interessante, o nome do Júlio não está aí, porque o tempo que eu permaneci no filme, o Júlio estava. Era o tempo que estavam os Zé Medeiros. E, como eu te disse, não me lembro do Carlos Eber, mas ele aparece, não sei, né, Luiz? Eu mandei, eu contactei ele agora porque eu tentei trazê-lo também, e o Júlio também, mas às vezes as pessoas não conseguem vir participar, né? Deixamos para outro momento. O crédito de diretor de fotografia é dividido com 4 nomes. O Zé Medeiros é o primeiro. O Eber vai aparecer na equipe de fotografia separadamente. Agora, desculpe, uma outra questão é a poesia do Eliot, do T.S. Eliot, né? Que ele, nos créditos, no início, já anuncia, né, o poema Os Homens Ocos como uma referência para a parte final do filme, né? Entre a intenção e o gesto cai a sombra, e aquela expressão, aquela frase do poema que tem muito a ver com o título do filme, com o espírito do filme, quer dizer, não é é assim que acaba o mundo, não com um estrondo, mas com um gemido. Então, essa viagem ao fim do mundo, o desastre do avião, quer dizer, isso tudo está ligado aí a essa ideia não de um estrondo, mas de um gemido, que eu acho também uma coisa muito bonita. Então, as referências literárias com que ele joga, o Machado de Assis, aquele conto O Voo, do tal do Carlos Augusto de Góes, que eu nunca tinha ouvido falar, não tenho a menor referência, são muito intrigantes. Eu também não tenho muito como associar essas coisas, mas são tantos elementos que estão estilhaçados nesse filme, tanto do ponto de vista visual como do ponto de vista do texto, da literatura, da poesia, Simone Weil, são tantas questões que fica realmente difícil tentar um amálgama. Mas toca aí, Abramo. É só um pouquinho lembrar da música. A música é muito importante realmente no filme, né? É aquela Deus, amor, eu vou partir no clamor de um clarim. A cena final dela na praia é com essa música, e essa cena é muito bonita. Só para lembrar. Mas eu acho, Silvio, tem muito o que o Afonso falou. Acho que o filme ele foi muito feito em etapas, né? Eu acho que o Zé Noronha ele entra mais para o final da etapa mais feita em São Paulo ali, sabe? Já junto com o Massal, já uma outra turma. Né? Mas eu acho que o Julinho tá no título, assim. Eu acho que ele tá na equipe também. Eu acredito que esteja. Porque eu acho que ele foi mais também no início, nas filmagens no Rio ali, né? Eu acho que o filme ele foi feito muito sem. Eu acho que foi uma filmagem difícil, né? Eu acho que tem os relatos que foi uma filmagem foi feita aos poucos, né? Ela foi parando. Eu acho que o Zé Roberto Noronha ele entra mais na parte de São Paulo ali junto com a turma da Aurora. Ele era um grande amigo do Fernando, assim, que faleceu recente, faleceu cedo, assim. Inclusive, a história daquela mulher que entra era uma namorada dele que apareceu no set, assim. Então, inclusive, que eu acho a gente falou filme feminista, acho que até a inclusão da mulher no voo, né? Assim, no ar, ela tem direito de estar incluída ali, né? Eu achei bom. Mas a história tinha isso, era a namorada do assistente de direção que entrou no ar, assim, mas acho que simbolicamente, acho que essa inclusão, né, da mulher, eu acho no feminino do filme, né? Acho que é mais um personagem feminino que entra no ar, né? Assim, entra fora de continuidade, né? Nos planos ímpares. Tá bom. E o Renato Nilma, Hernani? Assim, eu me lembro muito do Renato, assim, como tanto depois eles fizeram um longa junto, né? Assim, mas acho mais para o final do filme, né? Eu acho que como esse filme teve várias fases, eu acho que o Renato entrou mais no final, não é, Afonso? Eu me lembro do Renato assim, com um amigo, muito amigo do Fernando, um pouco mais depois, assim, depois eles foram muito próximos, assim, eu acho que eles fizeram essa amizade durante o filme.
E eu acho, não sei se as cenas, eu acho que as cenas da Pandora na praia, acho que foi o Renato que fez, não tenho certeza, mas eu acho que foi ele que fez. E eu acho que depois eles ficaram parceiros depois. Eu me lembro que o Renato foi uma pessoa que foi muito próxima do Fernando. Né? Tanto que realizaram um longa depois juntos, o Sangue Quente em Tarde Fria. É um filme que eles dirigiram juntos, assim. Olha, Silvio, eu conheço muito pouco da trajetória do Renato, que é uma personagem também relativamente obscura para mim, mas ele não era americano, ele era carioca, ele nasceu no Rio, no início dos anos 40. Eu tive um contato com o Renato, justamente porque os negativos do Sangue Quente em Tarde Fria estão na Cinemateca do MAN, e a gente queria recuperar o filme, e ele era o produtor do filme. E aí eu liguei para ele na época, ele morava já em Teresópolis, onde ele morreu, ele por volta de 2010, 11 mais ou menos. Ele foi muito solícito, ele autorizou a gente a duplicar o filme, a gente duplicou o filme, então existe um material novo desse filme. Eu perguntei algumas coisas a ele na época, mas era uma conversa telefone, enfim, não foi uma coisa longa. Ele, na verdade, assim, a origem dele é a montagem. Muita gente associa ele à fotografia, à direção, mas ele era montador. E ele se aproximou do Fernando porque o Viagem ao Fim do Mundo ele teve pelo menos 4 momentos distintos de filmagem. O filme começou em 65 e nesse momento o Afonso tem razão, o Júlio Bressani era o assistente de direção, era o comecinho da carreira do Júlio. O Júlio só tinha feito o primeiro curta dele, o Lima Barreto. Mas esse é um momento que começa... Oi, Afonso, diga. Não, eu posso estar errado em data, mas eu tinha feito Lima Barreto, eu fotografei com o Júlio, mas cara a cara não é anterior. Não, já é depois. Cara a cara é 68. É 68? Não. Acho que o Aaron tem razão, acho que é 68. Desculpe, é o Prêmio de Brasília, 67, Festival de Brasília. Eu acho que é o primeiro Festival de Brasília, 67. Vocês têm que ver isso. Não, é 68. Como é que é 68? 68 nós fizemos Dragão da Maldade, gente. Mas então, no Festival de Brasília passa cara a cara, o Bandido da Luz Vermelha, e os dois se conhecem, Júlio e Rogério. Isso é histórico. Ele 67? O filme pode ter sido filmado em 67, mas ele foi lançado efetivamente em 68. Em 68, o cara a cara. O cara a cara. Mas o cara a cara é anterior à viagem? Não. A participação do Júlio é mais antiga. Será? A viagem teve vários momentos de filmagem. Pode ser. Desses momentos teve o Júlio, você tem razão. O Júlio conta isso, inclusive, já em alguns lugares. Só que o que eu já li, já escutei, é que esse era um momento em que o roteiro do filme era diferente daquilo que o filme veio a ser de fato. Tá? Era uma outra proposta. Era uma proposta, inclusive, ficcional, atores, etc. Não tinha os materiais de arquivos, enfim, isso tudo foi se desenvolvendo com muita dificuldade. O filme foi uma produção muito acidentada. E, a certa altura, o Gerson Tavares se tornou coprodutor do filme, produtor associado do filme. E foi o Gerson que trouxe o Renato Neumann, porque o Renato tinha trabalhado como montador num filme que o Gerson tinha sido coprodutor também antes. Tá? Então, a origem do Renato era a montagem, ele era montador. Ele, inclusive, vai trabalhar num filme que o Afonso fotografou logo em seguida, que é o Brasília Contradições de uma Cidade Nova, lá do Joaquim. O montador é o Renato Neumann, desse filme, que muita gente esquece. E o Renato começou a dirigir alguns curtas ali, por volta de 67, 68. Um deles, que eu também nunca vi, mas muita gente fala, é muito famoso, é um curta sobre a Lapa. Né?
que ele teria dirigido ali por volta de 68. Eu nunca consegui ver esse filme. Eu assisti esse filme. As pessoas falam muito bem desse filme, falam que o filme é muito, muito interessante, mas, enfim, nunca consegui assistir. Depois o Renato se tornou produtor, diretor, enfim. Ele acabou fazendo um filme que foi completamente proibido pela censura, que é o Noite Sem Homem, que era um filme feito ali em meados dos anos 70 e que, enfim, foi um revés enorme para ele, porque ele investiu muito no filme e o filme foi completamente proibido pela censura ali, 76, 77. Mesmo durante a abertura, o filme permaneceu proibido. E mesmo quando a censura acabou, ele nunca conseguiu retomar o filme e lançar o filme. E ele, na minha conversa, ele falava muito mais sobre esse filme, enfim, muitos problemas, do que sobre o Viagem, ou mesmo sobre o Sangue Quente em Tarde Fria, que era o filme que a gente estava tratando ali mais diretamente. Mas é um personagem sobre o qual eu sei muito pouco. Tá? Mas os filmes que ele montou, A Derrota, O Viagem ao Fim do Mundo, o Brasília, tem montagem muito boa, ele era muito bom montador. Tá? Ele não é uma pessoa lembrada como montador, mas ele era muito bom montador. Temos uma mão levantada aqui. Quem é? Que eu não consigo ver aqui. Noilton Nunes. Noilton. Oi, Noilton. Noilton está dormindo. Apareça. Noilton está dormindo, botou um número aí, ninguém sabe quem é. Vai lá, Noilton. Eu já estou aqui há quase 2 horas me deliciando com esse encontro. Esses encontros são quase como lavagens cerebrais. Os nossos neurônios são arejados, eles são lubrificados e as lembranças começam a sair sem um roteiro linear. Por exemplo, durante uma dessas falas, eu vi o momento em que o Fernando Campos entrou pela primeira vez na Lente Filmes, junto com Sérgio Sanz, para perguntar se nós gostaríamos de coproduzir o Ladrões de Cinema. O Fernando foi uma aula completa de cinema que eu já tive na vida. Ver o Fernando dirigindo lá em cima daquele morro do Pavãozinho, com aquele copo de uísque na mão, e o Sérgio Sanz desesperado: Fernando, onde é que bota a câmera? Ele bota ali, e a coisa rodava de uma maneira tão mágica, tão inacreditável, e aquela multidão em volta lá, aquelas pessoas do morro, todas assim encantadas. Então, eu aprendi demais. Eu acho que foi ali que eu realmente comecei. Mas, vendo hoje aqui o Afonso Beato, com essa barbichinha branca, a Marial Gavi, meu grande parceiro dessas novas jornadas, o Hernandes, o Silvio Daí, que nós temos histórias incríveis de trabalhos feitos juntos, e o Luiz Abramo, eu fiquei lembrando dos momentos em que nós íamos para casa. O Luiz Abramo era um garotinho ainda, e nós íamos lá para a casa deles, do Fernando, e era ali, eu acho que na Vitória da Costa, no Maitá, não sei se não lembro muito bem, era ali, tinha uma varandazinha, e a gente almoçava lá e conversava muito. Então, essas lembranças todas foram pipocando durante essas belas 2 horas de completa cinematografia que eu vivi nessa noite. Então, hoje é o dia 31 de janeiro, terminou janeiro, vamos entrar em fevereiro, neste ano, que vai ser o ano mais importante das nossas vidas modernas. Nós temos que ocupar todos os espaços para botar para fora essa canalha toda que está ofuscando as nossas mentes, ofuscando esse país. O brilho nosso tem que voltar. Desculpe a minha efervescência, mas vocês é que são culpados por isso. Uma boa noite, que a minha netinha está puxando o pé aqui. Eu tenho que botar ela para dormir. Boa noite para vocês todos.
Boa noite, Tchau, Luiz. Obrigado. Olha, César Cavalcante. Acho que você tem que ligar seu microfone. Não, tá, não, eu assinei, eu fiz dele um tchau aqui para o Noilton, que estava saindo, eu não estava querendo falar, não, era dando tchau para ele. Só. Cavi, então. Nossa, eu queria dizer que estava pesquisando aqui o Fernando Cone Campos, e tem um Doc TV, tem um documentário sobre ele, feito agora recentemente, do Felipe, feito em 2008. Dá para ver um documentário de 51 minutos. Você conhece esse, Abramo? É legal? Vale a pena? O microfone, Claro. Luiz. Não, vale sim, vale sim. O comentário tem um viés bacana, tem vários amigos do Fernando. É bonito, é um documentário bonito. Legal. Show, vou ver. Valeu. Mais perguntas? Bom, estamos nos aproximando aí das 10 da noite. E eu acho que foi um encontro memorável, por tudo que o Fernando representa, por toda a obra que ele desenvolveu. Uma obra que eu acho que se tornou... Oi, diga, João Top. Rapidinho, só uma dúvida. O Fernando chegou a ocupar um cargo na Secretaria de Cultura do Manuel Dieg Júnior que liberava, entendendo, recursos para a produção de curtas-metragens. Você confirma isso? Ele trabalhou com... Foi? Sim, sim. Pois é, porque em 75, exatamente, em 75 eu viajei para a Bahia como assistente de câmara do Mário Carneiro. Mário Carneiro ia fazer 2 curtas-metragens lá. Um deles sobre arquitetura, um curta-metragem sobre arquitetura que eu tenho a impressão que tinha sido selecionado pelo CONI, que estava lá na Bahia. Ele até perguntou como é que estava ainda a produção e tal, e foi aí que eu conheci ele. Então, confirma, ele trabalhou com o Manuel Dieg Júnior, né? Sim. Nesses finalmente, Zé, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para ver se o Abramo esclarece uma questão aqui. Para mim, o Fernando é filho do Lívio Abramo, grande gravador. Quando o Abramo se referiu ao meu avô era o pai do Fernando, ou era avô por pai de mãe, quer dizer, esse fabuloso gravador, a tríade dos grandes gravadores brasileiros, o Telde, o Segal e o Luiz Abramo, especialmente a fase final, estupenda na vida dele, no Paraguai, um trabalho delicadíssimo, um gravador de primeiríssima. Ele era o pai do Fernando, teu avô, certo? Não, ele era pai da minha mãe, da Talula. Ah, entendi. Na verdade, eles se conheceram. Papai do meu pai, meu avô paterno é Oswaldo Campos. Quando você contou aí de Castro Alves, do interior da Bahia, eu comecei a ficar confuso ali já no início da conversa. Agora está esclarecido. Ele era um grande médico, humanista, também teve outra história, outra vertente. E o Fernando conheceu, ele foi fazer o gravura no ateliê do Lívio, quando ele foi para São Paulo. Na verdade, o Lívio nem estava no ateliê, tinha sido meio barrado, ele tinha ganhado o prêmio da Bienal, estava o Mário Gruber. Tentaram impedir do Lívio voltar, porque questões políticas. E aí o Fernando se conectou com o Lívio e casou com a minha mãe, que era filha do Lívio. Então, foi um lance artístico matrimonial. Tem mais uma mão levantada. A Lula consigo ver. Quem é? A Lula era linda. É o Márcio mesmo. Márcio, diga lá, Márcio. Estou aqui tentando plugar aqui, que agora que eu vi que eu estou com low battery, desculpa. Estou aqui na correria, mas vai dar certo, vai dar tudo certo. Bom, está aparecendo o meu cartaz aqui que eu ganhei do Agora Abramo. apareceu. Está aparecendo? Ladrões de cinema. Aqui. Bom. Então, eu ganhei esse cartaz aqui do Abramo, que ele filmou, inclusive, com a minha Bolex, a galera aí do 16, né? A galera aí que curte. Me lembro de o quê? Tem uns 10 anos, né, Abramo? 10 não, mais, né? Tu filmou, veio aqui em casa pegar a Bolex para rodar uma parada, não foi? Olha o cartaz aí.
E aí você me deu esse cartaz, guardo ele aqui de coração, e passamos ele no Cine Buraco, né? Passamos ele em 16mm, e eu acho que eu projetei na tua casa também, não foi, Abramo? Você me chamou lá para fazer uma projeção e tive esse prazer também inenarrável. E aí, aqui, lembrando de algumas coisas que vocês estão falando, lembrei aqui de, sei lá, vocês falaram de umas coisas aqui, por exemplo, né, a questão do negativo óptico e tal. Eu acho que tem duas coisas no filme que eu acho que tem influências aqui na UF, né, onde me formei, onde dei aula. Então, eu gostaria de falar um pouquinho disso. Acho que tem um filme na UF, fotografado acho, pelo Marcelo Guru Duarte, rodado em ótico, mas, obviamente, muito tempo depois, 20 anos depois. Mas, assim, acho que isso pode ter sido até uma influência do filme aí, né? Você falou da questão do negativo ótico, né? Se eu não me engano, eu acho que eu filmei um crédito. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Eu filmei um crédito e vai para dar o contraste e tal lá no CTAV, e aí a gente fez um teste para ver a galera da fotografia, e aí eu acho que a gente fez um teste lá para rodar os créditos no fotolito. Se eu não me engano, a asa de um negativo óptico era algo em torno de asa 8. Procede ou não? Eu acho que sim, 6 ou 8. Acho que eu usei muito negativo óptico para fazer imagens fixas, numa época que eu trabalhava com estamparia. Então, os fotolitos a gente fazia tirando de publicações usando negativo óptico. Eu acho que era ou 6 ou 8. 8 asas. 8 asas. 8. Eu me lembro de ter feito esse teste lá para fotolito, lá no CTV, e deu asa 8. E outra coisa, o fantástico personagem aí Eu Sou um Erro de Continuidade, né? No Cine Buraco teve uma série, Capitão Zoom, né? Que o André Sampaio, Fabrício Tadeu, eu estava envolvido, e tinha uma personagem, que eu acho que era Tati, sei lá, quebra de eixo. Então, tudo que quando ela entrava em cena, ela invertia todo mundo de lugar. Então, acho que pode ter alguma influência, Andrezinho Sampaio, filho do montador, né, do Dadá, acho que possivelmente alguma influência dessa personagem, Eu Sou um Erro de Continuidade, acho que é possível que também tenha ocorrido. Enfim, Hernani, você falou dessa questão das colagens e tal, sei lá, me veio alguma coisa também da influência da Nouvelle Vague, do Godard, Acossado, quadrinhos, fliperama, pop. Procede, não? É possível? Aí é uma opinião pessoal minha. Eu acho que não. Eu gostaria de saber, porque tem essa questão, né, de misturar várias coisas, e aí, quando você falou em colagem, me remeteu um pouco a isso. Não, eu acho que assim, se tem um filme que eu aproximaria em alguns momentos do Viagem ao Fim do Mundo, é o antes da Revolução do... La Chinoise, acho que tem essa coisa da colagem. Tem, mas a Chinoise, digamos assim, é um pouquinho, digamos assim, depois, né? Eu acho que a ideia do Viagem ao Fim do Mundo vem logo depois do Morte em Três Tempos. Ele digamos, arma a ideia original ali em 64, início de 65. E acho que o filme que conversa em alguns momentos com o trabalho do Fernando é o Antes da Revolução do Bertolucci. Chris Marker. Tem alguma coisa de Chris Marker, às vezes. Eu acho que não tinha circulado no Brasil ainda, naquele momento. Mas o Antes da Revolução tem essa coisa da banca de jornal, das várias referências pops e literárias e visuais e publicitárias e plásticas. Ainda que seja um filme que tem isso num momento muito específico, sempre que eu vejo Viagem ao Fim do Mundo, eu lembro do filme do Bertolucci. E assim, nem no Viagem, nem nos outros filmes do Fernando, eu vejo muita coisa da Nouvelle Vague. É lógico, é a mesma época, são, digamos assim, amplamente o mesmo tipo de cinema, mas concretamente eu vejo muito pouco da Nouvelle Vague no cinema do Fernando. Eu vejo outras vertentes. Não estou falando no cinema, estou falando nesse filme que tem colagem. Não especificamente uma ligação
de um filme com o outro, mas nesse aspecto de misturar quadrinho, pop e outras coisas, entendeu? Nesse sentido. Olha, a mistura, quer dizer, a mistura já era um traço do cinema dos anos 60. Tá? Se você quer a raiz mesmo de tudo isso, é lá a obra do Bruce Conner, lá no final dos anos 50, é o found footage. Ele pega essas coisas todas e põe uma música pop lá do momento, um rock do momento, e você tem, de fato, uma vertente que vai se desenvolver fortemente ao longo dos anos 60 no mundo inteiro. Nesse sentido, enfim, tem uma conversa de época, mas não uma, digamos assim, uma relação direta. Por exemplo, o Fernando, para mim, não é nem de longe um godardiano. Não. E eu acho que o Viagem é um filme que não só não tem conversa com a maior parte do que se fez no Brasil naquele momento, como não tem conversa com a maior parte que se fez no mundo naquele momento. Filmes que pegam literatura tem um monte, mas filmes que pegam literatura do jeito que ele pegou, eu não conheço. Para mim, eu fui direto no aspecto da colagem mesmo, tá? Nessa questão da colagem. Quando você falou, obviamente, da questão né, que foi falado aqui, da erudição, dos textos e tal, só nos créditos, os primeiros, eu vi esse filme numa hora bem interessante, né? Entre 2 e 4 da manhã hoje, um horário bacana de se ver e tal, e realmente, assim, só nos créditos eu parei umas 5, 6 vezes para parar, para dar uma pesquisada, só nas citações iniciais das referências do filme, né? Então, sim, isso é uma outra história, foi citado, mas minha ideia foi exatamente dessa questão da colagem, que eu acho, como você falou, uma questão já influenciada dos anos 50, e que nos anos 60 outras pessoas já estariam bebendo, mas, assim, pelo que eu li, eu estudei da Nouvelle Vague, e principalmente Jean Cansado, né, tem esse aspecto desse mix, né? E é esse ponto que eu quis falar, e nada além disso. Eu diria que assim, o Luiz indicou, acho de uma maneira muito precisa, como é que essa ideia de colagem vai se desenvolver no Fernando, né? Quais são as raízes, as fontes lá, a trajetória dele como artista plástico, como publicitário, como desenhista industrial, como poeta, enfim, como um artista num sentido mais amplo. E a intenção dele de aproximar esses campos artísticos, esses elementos artísticos, esses materiais artísticos, nesse sentido que eu acho que esse sentido de colagem se dá na obra do Fernando. Acho que o Luiz foi muito feliz quando ele colocou isso dessa maneira. Não é no sentido tradicional da colagem, como os russos fizeram lá, os soviéticos lá nos anos 20 e tal, que é outra coisa, é uma coisa completamente diferente. Não é sobreposição, não é justaposição, não é nisso. No Fernando é muito mais complexo do que isso. Eu acho que é mais por aí. Okay. Né? É isso? Temos mais perguntas? Pessoal, que noite absolutamente memorável. Eu acho, Luiz, você e sua tia deram uma contribuição absolutamente fundamental, jogaram uma luz extraordinária sobre a trajetória do Fernando. Realmente uma noite inesquecível. Muito, muito obrigado pelas intervenções de vocês. Eu que agradeço, assim, agradeço a todos vocês, sinceramente, é sempre um prazer essa discussão sobre do meu pai, do Fernando. Fico muito contente, muito emocionado e agradecido mesmo. Acho que minha tia também. Eu fiquei muito feliz, Luiz, você ter se lembrado de me dizer desse momento tão importante. Vou seguir agora vocês, amantes de cinema. Que bom. Gente, muitíssimo obrigado pela presença, participação de todos vocês, em especial o Luiz e a Sônia. Foi incrível aqui conhecer um pouco mais sobre a trajetória do Fernando, a pessoa do Fernando. Eu acho que a obra dele vai ganhar muito com isso. Quanto mais se compreender o artista, vai se compreender aí a obra dele. E a obra dele é uma obra extraordinária. É uma obra que realmente merece aí ser acessada aí nos próximos anos. A família está tentando terminar aí a recuperação, a restauração.
É um trabalho difícil, mas é um trabalho mais do que meritório, porque a obra dele é uma obra fundamental. E na verdade, a gente teve aqui já uma espécie de pequeno gostinho do que vem pela frente quando a gente puder, de fato, ver todos os filmes dele. Gente, obrigado, boa noite. O Cineclube Casas Casadas é uma iniciativa da ABC, curso de cinema, com apoio da Rio Filme e da Cavídeo, e a gente se reencontra aqui na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Obrigado. Obrigado. Falou, boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite.